pegando aquela parte dos xiitas econômicos nos organismos multilaterais, né? E aproveitando a sua veia de economista, quanto tempo a nossa mentalidade ainda insiste em pensar em substituição de importações, hein? Olha, isso vai demorar muito, sabe por quê? Os diplomatas são servos do poder, são funcionários de Estado, mas acabam sendo de governo também, tem que se adaptar a um governo. E eles fazem o que determina o presidente, ou os lobbies empresariais que atuam sob a presidência, sob o próprio Itamaraty, sob o Ministério da Economia, Fazenda, Indústria e Comércio, Agricultura, etc. Então, eu vi isso em toda a minha carreira, desde que eu fui para a Suíça, tanto em Berna quanto em Genebra, quanto em Montevidéu, depois em Paris, depois em Washington, que a posição que prevalece na diplomacia não é o que exatamente os diplomatas pensam que é o melhor do ponto de vista do interesse nacional, que seria o Brasil como um todo, a racionalidade econômica, a inserção global. Não, é o que a CNI, a Fiesp, ou a gangue dos 5 meliantes, como eu chamo, Anfávia, a Bimac, a Binet, a Bint, né? Essa gangue das associações setoriais empresariais é o que eles determinam. Inclusive a Bifina, né, de Química Fina, etc. São as gangues empresariais, sindicatos de ladrões, como eu chamo, que determinam a política externa brasileira na área econômica. E até os banqueiros, você tem restrições à construção civil, compras governamentais, instalação de bancos no Brasil, tudo isso são lobbies, cartéis, semi-monopólios brasileiros. Isso vem desde o Império, o protecionismo está com a gente há 200 anos, não é? A lei do similar nacional veio desde o início do século XX, só o Collor é que a extinguiu, mas as tarifas, os subsídios, as normas paratarifárias, não é? Toda a panóplia de políticas setoriais, industrial, agrícola, comercial, não é? Normas da ABNT, tudo isso é protecionismo. Então, é isso, a gente tem essa visão do mercado nacional, da autarquia, inclusive, porque os militares que tomaram o poder em 64 fizeram academia militar nos anos 30, concepção nazista de economia, autarquia. Precisamos ter autonomia em toda a linha de produção. Imagina que tem uma guerra, se interrompem os fornecimentos. O Brasil sofreu muito na Segunda Guerra por causa de gasolina, diesel, né, que nós não tínhamos, vários outros produtos. Na Primeira Guerra a gente tinha passado 4 anos sem receber nenhum financiamento externo. De 30 a 45 não recebemos 1 centavo de fora, tivemos que fazer muitas renegociações de dívida externa. Tivemos moratória técnica em 87, né, a moratória soberana, como chamava o Sarney. Então, todos esses pruridos nacionalistas e problemas de balanço de pagamentos, eu via lá no GATT. A maior invocação que a gente tinha nos comitês do GATT, antes da OMC, era balanço de pagamentos. A gente dizia, olha, o Brasil é um país que precisa ter saldo comercial, portanto ser protecionista, porque a gente tem um déficit crônico em serviços e temos remessa de capitais, etc., turismo. Então, nós precisamos manter tarifa alta ou fazer certas restrições. Na verdade, na época do GATT mesmo, nós tínhamos a carteira de comércio exterior do Banco do Brasil, né, a CACEX, que simplesmente era proibição de importar automóveis, que começaram a ser importados só na era Collor, tarifas médias de 44%, ou a mediana tarifária, mas picos tarifários de 120%, né? E proibições de similares nacionais, etc. Então, nós sempre fomos assim. E essa coalizão desenvolvimentista que nós começamos a fazer nos anos 50, pela não reciprocidade no GATT, reforma do GATT 64, SGP, tratamento preferencial e mais favorável para países em desenvolvimento, nós fomos um dos principais doutrinários e patrocinadores dessas ideias, né? Sempre recusamos a graduação. Nós sempre nos consideramos países em desenvolvimento e, portanto, recipiendários de SGP, né, de preferências comerciais de países avançados e impossibilitados de conceder facilidades ou reduções tarifárias. Esse é um discurso que a gente tem desde 47, desde o início do GATT. Mas nunca deixou de ser. Não, perfeito, mas uma coisa era uma estratégia quando nos favorecia, né?
Outra coisa é quando ela se torna um limitante, né? Então... Exato. Olha, eu me lembro que em Genebra eu cuidei de vários assuntos lá, o Rui Cúpero, que estava lá como embaixador, me deu muitos assuntos, além dos assuntos propriamente diplomáticos, ele também me dava assuntos acadêmicos, o que eu gostava muito, né? Porque ele recebia convites e me pedia para ajudá-lo, fiz discursos para ele, para o Sarney, para outras pessoas, enfim. Eu me lembro que em Genebra eu cuidava de propriedade intelectual, era um debate que o Brasil tinha aquelas posições chiitas de revisar lei de patentes, né, a Convenção de Paris de 1883 e flexibilizar licenciamento compulsório para países em desenvolvimento. Um debate que vinha dos anos 60, anos 70, a gente continuava nos anos 80, e eu me lembro que numa conferência sobre circuitos integrados, em 89, eu estava, aliás, em Washington, a conferência foi em Washington, saí de Genebra para Washington, foi quando os chineses fizeram aquele massacre da praça de Tiananmen, assisti pela CNN, não é? Eu me lembro que eu fui excluído da delegação, porque as instruções de Brasília eram tão esquizofrênicas para esse acordo mundial sobre circuitos integrados, que eu falei, olha, isso não é uma posição negociadora, não vai ter entendimento. Aí o Samuel Pinheiro Guimarães disse para eu ficar fora da delegação, porque eu tinha posições que eram contrárias às instruções, que eram muito medíocres, por sinal, né? Brasília, às vezes, é lá um terceiro secretário que faz as instruções naquele sentido histórico do protecionismo. Então, eu fui excluído da delegação. Esse acordo de circuitos integrados foi assinado, mas com tantas falhas, devido a essa oposição entre os xiitas, Brasil, Índia e outros países, e os japoneses, europeus, americanos, que ele nunca entrou em vigor, né? Nunca teve validade, justamente. E eu percebi que seria muito difícil terminar com isso no Brasil. E foi assim na rodada Uruguai, né? Foi assim na ALCA, não é? Foi assim mesmo no acordo Mercosul-União Europeia, o protecionismo industrial brasileiro e argentino dificultou muito, junto com o protecionismo agrícola europeu, não é? E só saiu esse acordo cantado em junho de 2019, por quê? Porque você estava assistindo a um desmantelamento do sistema multilateral de comércio sob os golpes do Trump. Lá o Obama já tinha começado com não nomear, como se diz, juízes para a corte de apelação, né, para o sistema de solução de controvérsias. E o Bolsonaro e o Trump, enfim, ele começou a desmantelar a OTAN, a ONU, OMS, Unesco e OMC. E aí você tinha, então, uma coisa terrível, que era o martelo americano contra o multilateralismo, né? E a bigorna chinesa também do outro lado. E os europeus se sentiam um pouco órfãos nessa luta entre dois gigantes, né? E aí eles aproveitaram e retomaram, 20 anos depois do início, eu assisti o início das negociações nos anos 90, e quando o PT implodiu a ALCA, em 2005, na cúpula de Mar del Plata, né? Eu vi que os europeus iriam se deitar nas cordas também, porque os europeus só estavam negociando porque havia um desafio americano a fazer uma zona de livre comércio hemisférica, né? Então, ficou 20 anos parado e não teve jeito. O nosso xismo foi muito grande e, de certa forma, ele permanece. A gente sabe que tem muita oposição ao ingresso na OCDE, a aceitação de acordos de livre comércio, tudo muito difícil, né? Como foi com o Acordo de Promoção e Proteção de Recíproca de Investimentos, nós assinamos 15 ou 16, Celso Amorim, inclusive, depois recusar, o PT e a direita recusou. Como fizemos um acordo de salvaguardas tecnológicas com os Estados Unidos em 99 e 2000, que foi recusado pelo PT, pela direita, e nunca saiu para aproveitar Alcântara, né? Agora saiu, mas não sei se está funcional. A verdade é que parece que existe um descompasso, né? Então, se eu assumo que eu consigo me desenvolver, eu perco algumas prerrogativas, né? Então, me parece... O SGP, o Brasil ainda continua falando que é um país em desenvolvimento, quando ele tem uma indústria muito mais avançada, tinha pelo menos, do que Grécia, às vezes até Espanha no passado, Portugal, Turquia, vários outros países, inclusive da franja da OCDE, né? Então é um